Quero compartilhar com vocês esse testemunho da dona Lourdes Helena. Ela que mandou esse testemunho, que é muito rico em detalhes, então quero que você fique bem atento. Me chamou muita atenção, emocionou muito o meu coração pelos detalhes que ela coloca e principalmente depois no final nós vamos comentar, não é, a perseverança dela, o amor dela acima de tudo. Olá, irmãos e irmãs do Instituto Hesed, paz e bem. Quero compartilhar com vocês o meu testemunho. Faço parte de uma família grande de 11 irmãos. Somos 4 mulheres e 7 homens. E meus pais ainda adotaram 2 sobrinhos, filhos de um irmão e uma irmã de minha mãe que faleceram. Meu pai sempre trabalhou em trabalho simples, na roça e na indústria. Ganhava pouco, mas nunca passamos necessidade. Pois nem que fosse mingau de fubá com arroz, nós tínhamos para comer. Olha só que bênção, né? A providência de Deus. E como era delicioso. Ainda hoje sinto o gostinho e até o cheirinho bom quando me lembro dessa comida que a minha mãe preparava com tanto carinho. Fomos crescendo e logo cada um de nós já podia ajudar em alguma coisa. Minha mãe era lavadeira. Com o seu ganho, ela ajudava o meu pai na compra de roupas e de remédios quando precisávamos. Minha mãe nunca se descuidou de nossa formação espiritual. Ia à missa nos domingos e sempre nas sextas-feiras. E eu lembro que ela dizia que quem participasse de 9 sextas-feiras receberia grandes graças do coração de Jesus. Olha aí a devoção, né? Sendo passada de mãe para filho. Sempre nos levava junto e numa dessas sextas-feiras eu fiz a minha primeira comunhão. Aos 13 anos fui trabalhar numa casa de família, donos da fazenda em que meu pai trabalhava para ajudar a eles e a mim mesma. Aos 18 anos comecei a participar de grupos de jovens no Oratório Salesiano, onde desde criança foi o nosso lugar de missas. Sempre amei Dom Bosco e Nossa Senhora Auxiliadora, né? A educação que vai passando, né? Passado o tempo, eu fui morar em uma comunidade e passei lá 10 anos, mas precisei retornar à casa dos meus pais. Deus abriu uma porta de um trabalho numa escola de rede estadual. Fiz um plano de saúde para eles e começaram a se tratar. E logo já se firmaram. Meu pai se aposentou e já estava tudo mais tranquilo. Meus pais foram vitoriosos e para mim e meus irmãos, os melhores pais do mundo. Minha mãe sofreu um AVC em 2007 e aí começou a ficar debilitada. Em 2012 foi o meu pai que teve um AVC, mas até que ficou bem, se recuperou e poucas foram as sequelas. Mas a minha mãe, em 2013, sofreu o seu segundo AVC. E os médicos neurologistas que a atenderam disseram que ela estava com mal de Alzheimer. A partir daí, ela não falou mais. Tínhamos que fazer tudo para ela. Dar banho, trocá-la, pegá-la para pôr na cadeira de rodas, pôr na cama, trazer para o sofá. Ela pouco ajudava ficando em pé, apoiando em um dos meus irmãos. Além disso, surgiram problemas de diverticulite, problema sério no intestino, um carcinoma. E por 3 vezes foi feito colonoscopia. Mas os médicos diziam que era melhor deixá-la sem cirurgia devido à sua idade. E lá voltávamos para casa sem solução. Que essa situação já ia se arrastando dia após dia. Mas não as deixávamos sozinhas 1 minuto. Foram 8 anos de cuidados médicos em casa. Me reuni com os meus irmãos e chegamos a um acordo que eu e o meu irmão, que também era solteiro, não dávamos conta, porque minha mãe não podia ficar sozinha 1 minuto. E foi aí que fizemos uma escala para atender minha mãe, pois o meu pai idoso ajudava somente com a sua presença. Eram 3 turnos, manhã, tarde e noite, e muitas madrugadas acordada para assisti-la. Foram anos de grandes provações diárias, porque cada dia era um sintoma diferente que ela apresentava. Houveram os dias
que ela sentia tanta dor que eu não sabia o que fazer. Os remédios pareciam não fazer efeitos. Esses foram dias difíceis que íamos para o hospital para tomar algo mais forte e aliviar suas dores. No ano passado, 2020, foi um ano muito difícil, já começando com a pandemia, e a partir de julho, o meu pai começou a adoecer. Em setembro, teve água no pulmão, precisou ir para o hospital para fazer uma angioplastia, ficando 17 dias internado em São José dos Campos. Mas os médicos disseram para os meus irmãos que se operássemos o seu pai, vocês não levam ele mais vivo para casa, porque ele só tem 20% de vida no coração. Foi uma notícia muito triste para nós. Ele voltou para casa muito fraco. Na semana seguinte, deu uma bolha de água enorme em suas pernas, contraindo uma ferida, deixando em carne viva. Meu Deus, mais uma dor para agradecer e unir ao coração de Jesus. Tive a grande graça que no final de agosto de 2020, uma vizinha, a Adriana, do pelotão Nossa Senhora dos Anjos do Exército de São Miguel, atentos, porque é muito importante quando você evangeliza, vocês que fazem parte do exército e enviam para outras pessoas. Ela viu que eu estava completamente desnorteada, observou a minha situação. Isso porque lidar com enfermos idosos, pai e mãe, não é fácil. E eu nem rezava direito. E após conhecer o Instituto Hesed, comecei rezando o Rosário da Pompeia, suplicava por meu pai, que cada dia piorava a sua saúde. Logo, ele estava usando oxigênio em casa. E teve um dia, de tardezinha, que vomitou muito sangue, devido a muitos remédios que provocavam a gastrite erosiva. Foi para o hospital e para a UTI. Eu colocava a intenção pedindo orações por ele no chat e vocês liam algumas intenções. Por 2 vezes, leram a que eu pedia e outra que agradecia por ele ter saído da UTI. Isso me fortalecia, me enchia de ânimo e coragem para rezar também à noite no terço do combate, pois me fazia ter a certeza de que eu não estava lutando sozinha. Sempre nas orações vocês falavam a nossa situação, tal qual estávamos passando, sem que soubessem que nós existíamos. Olha, nós estamos unidos, meus irmãos. Mas sei que era um carinho de Deus para conosco. Deus vê tudo. Eu e minhas irmãs chorávamos por ter a certeza que era para nós. Aquela mensagem era para nós. E sentíamos que Deus estava no comando de tudo. Suas palavras eram um consolo, um bálsamo para as nossas almas. Ao sair da UTI, o meu pai voltou para casa ainda mais debilitado. E cresceu as nossas preocupações e agonia. Era noite e dia, cuidando dele e da minha mãe. Havia dias que parecia não aguentarmos mais. Mas nas lives, as orações e as palavras de ânimo que vocês, meus queridos irmãos, iam sustentando, iam nos fortalecendo, dando vida àquele fio de vida que tinha no meu pai. E para nós, que também íamos nos apagando com ele, né? Aquele fiozinho. Dia 11 de novembro de 2020, no Santo Rosário, eu suplicava, socorre-nos, ó Mãe. E cantei essa canção o dia todo, socorre-nos. Meu pai estava muito mal, já estava entrando em agonia. À tarde, foi hospitalizado e veio a óbito às 9 horas da manhã do dia 12 de novembro. Ficou como se estivesse sorrindo. Estava tão bonito que nunca havia visto meu pai com uma expressão tão suave e tão linda. Até tenho certeza que descansa na glória de Deus. Amém, Jesus. Ele e minha mãe ficaram casados 64 anos. Olha só que vida, que história maravilhosa, não é? Unidos. Os cuidados continuaram com a minha mãe, mais 8 meses. Dores diárias, idas ao hospital. E em 5 de julho, não queria mais se alimentar. A levei para o hospital.
foi acusado uma infecção urinária muito grave e carcinoma no intestino, devido à diverticulite. No segundo dia que ela estava internada, acordei com a presença viva de um sonho com Jesus misericordioso, todo de branco, transparente, que entrava no quarto onde ela estava, e o seu coração era muito vermelho. Ele veio para ficar com a minha mãe. Ela iniciou os antibióticos 7 dias, depois mais 7 dias e sem resultado de melhoras. O seu organismo resistia à infecção, não terminava. Houveram trocas de medicamentos e nos seus braços não havia mais nenhum lugar para aplicar a injeção e nem soro. Teve que pegar uma veia central. Que dor eu vi que ela sentiu. A cada agulhada eu oferecia para a chaga de Jesus. Doía na minha alma. Mas vocês nos ensinaram a oferecer pelos pecadores os nossos sofrimentos. Foram 19 dias no hospital. Todas as manhãs levantava antes das 5 horas e me arrumava para ir passar o dia no hospital. Ligava meu celular e começava a rezar o rosário da madrugada com vocês. Ia rezando pelo caminho e entrava rezando no hospital. Na hora da bênção do Santíssimo, colocava o celular sobre o seu corpo, implorava a misericórdia do Senhor. Como foi difícil ver minha mãe sofrer tanto. Ali, eu rezava para ela também o texto da Rainha de Pompeia e da Misericórdia. Dia 23 de julho, eram 3 horas da tarde. Jesus misericordioso a levou para a eternidade. Toda a minha família rezava por ela o texto da misericórdia naquele momento. E confirmou o meu sonho. Jesus misericordioso veio buscá-la. Se vocês não houvessem, como seriam esses meses? Vocês são luzes que iluminam nossas vidas e a vida do mundo. Amém, Jesus? São palavras de consolo, de alento, de carinho, de força, de sustento, de apoio, de ânimo. Ixi, me emocionei. Alerta, olha, preste atenção. São presenças vivas do amor de Deus nessa terra bendita. E as músicas da Madre Kelly Patrícia, meu Deus, amo todas. E tem uma que cantei para o meu pai quando teve a ferida enorme, que ficou em carne viva. Eu não queria que ele sentisse dor. E eu nem estava com coragem de fazer o curativo. Mas eu tinha que fazer. Então fui cantando. Deus é bom todo tempo Deus é bom. Deus é bom, foi cantando. Mesmo diante daquela dor tão grande que eu via o amor da minha vida, meu pai, sentir, eu bendizia a Deus. E ele, com os olhos fechados, durante o curativo, começou a dizer, canta, canta, canta. Logo parei, comecei a chorar, me segurando para que ele não percebesse. As músicas são bálsamo para os nossos corações, alento para as nossas almas, verdadeiras orações que sobem aos céus. Nesse momento, se há alguém que estiver vivendo uma situação semelhante, pode ser você que está escutando aí, tenha esperança, não desanime, não desista, cuide, ame, respeite, abrace, nunca deixe seus pais sem cuidados, sem remédios, sem estar sempre por perto. Nunca os deixe no escuro. Eu e meus irmãos temos grande alegria por ter cuidado de nossos pais, mesmo tendo sido um período tão difícil. Deus lhe pague, irmã. É uma paz na alma, meus irmãos. Irmãos, posso dizer que vocês foram a minha força e a presença amiga nos momentos mais difíceis da minha vida. Graças a Deus. Tem pessoas que chegam para mim e perguntam, você está bem? Não teve depressão não com a partida dos seus pais em tempo tão breve um do outro? E eu respondo,
Eu tenho um exército que reza comigo e nunca me deixaram sozinha. Eu falo de vocês, do Instituto Hesed, quantas bênçãos, quantas graças alcançadas desde que comecei a rezar com vocês. Não parei mais de rezar a novena da Pompeia e em todas uma graça foi alcançada. Louvo a Deus por vocês existirem. Meus pais foram vitoriosos e para mim e meus irmãos, os melhores pais do mundo. Eles partiram para o céu, sim, porque foi chegada a hora de Deus para eles. Cumpriram sua missão aqui na terra e aqui estou para testemunhar que Deus é bom em todo tempo. Em todo tempo Deus é bom. Abraços, irmãos, coração, do meu coração, do coração de Maria, do coração de Jesus. Amo vocês. Com orações, Lourdes Helena Rodrigues. Meu Senhor, é muita emoção. Será que as irmãs do ministério conseguem cantar? A Maria passa na frente. A alegria também chora, né? Vocês podem ver, testemunhar. Como é importante a gente estar unido em oração. Como é importante a gente poder viver essa graça de Deus. Como é importante a gente poder estar unido a Deus e aos irmãos. Olha só, ela diz, vocês nem me conheciam, né? Não precisa a gente se conhecer assim. A gente pode estar unidos. Isso é o que a gente vai viver, meus irmãos. A gente já começa a viver aqui aquilo que a gente vai viver por toda a eternidade. A comunhão dos santos. Que graça poder estar em comunhão com uns com os outros.